Bom, então aqui tá minha primeira saia. Ela fica um comprimento que eu acabo não usando, que ela fica um pouco abaixo do joelho. Nesse modelo eu não gosto muito. Então eu vou começar marcando o comprimento que eu quero, porém não corta certinho, né? Precisa deixar a margem de costura para fazer a bainha. Retirado o excesso, eu vou usar essa telinha aqui, que é uma tela própria para fazer uma bainha colada. Tanto para fazer bainha como outras aplicações também, outras estruturações. Ela vende tanto assim nessa largura como já na faixinha própria para barra, nesse tamanho que eu cortei. Vou cortar 3 vezes, cortei 3 faixas de mais ou menos 2 dedos de largura. E aí eu viro a saia do avesso, posiciono ali mais ou menos na largura do barrado, né? Dobro e aí passo no ferro. Ela vai grudar dos 2 lados, por isso que ela serve para fazer esse tipo de trabalho, tanto no barrado como para estruturação de corpete ou qualquer outra peça. Passei o ferro nela toda, olha só como é que fica bacana, porque fica uma bainha super delicada, sem aquela marca de costura, fica bem colada, bem firme, e você consegue deixá-la bem dobradinha de um jeito bem bacana. Se você passar o ferro e deixar no tempo ideal, ela vai colar totalmente e não vai sair com facilidade. Eu só recomendo que você evite lavar na máquina de lavar. Minha próxima saia é essa daqui, que na cintura ela é com cordão, com esse cordão aqui, e na hora de amarrar não fica bonito, fica muito embolado de um lado, o outro fica muito esticado, ela não deixa a cintura bacana, enfim, não dá uma distribuição bacana e não fica legal. Então eu vou começar removendo todo esse cordão. A canaleta dessa saia, o cos, é bem fininho, é só de 1 centímetro mais ou menos. Por isso que provavelmente foi por isso que veio com cordão. Então a gente começa removendo o cordão, removi aquelas tirinhas para pendurar, e eu vou substituir por elástico, daquele elástico mais fino mesmo. Mede na cintura o quanto que é, passa por dentro de um grampo de cabelo. E depois é só você passar por toda a canaleta do cos da saia. Esse cos é tão estreitinho, por isso que eu chamo mais de canaleta, né? Mas não deixa de ser um cos. Aí é só você amarrar na frente ou passar uma costurinha de sua preferência. Depois estica para ele ir para dentro, corta o excesso, né? Estica para ele ir para dentro. E aí depois é só você fechar aquela abertura. Se você preferir deixar o elástico fixo, é só você passar uma costura também, assim ele não fica rodando. E o franzido fica bem uniforme, bem certinho. E aí aqui no comprimento, essa é aquelas saias assim bem de verão, que tem aquelas renda no meio da saia. Ela tem um comprimento mais midi e tem essa renda no meio dela. Então eu vou começar, vou fazer essa parte aqui removendo toda a parte de baixo, que tá logo depois da renda. Ela vai ficar um pouquinho acima do joelho, vai ficar um pouquinho mais curta, né? Mas aí a renda acaba ganhando um destaque a mais por ela ser logo no final da saia e não no meio. Bom, aqui tá minha primeira saia jeans, ela é bem compridinha, e eu vou aproveitar essa abertura aqui dessa fenda frontal, dobrar no meio e passar a tesoura nesse comprimento, que é um comprimento bacana para começar a usar a saia. Vou pegar uma renda
De preferência que tenha 2 vezes a largura da circunferência da sua saia. Então, 2 vezes o seu quadril, mais ou menos. Se você não tiver esse tamanho de renda, você pode fazer uma emenda. E na altura, no comprimento da saia. Daí, você vai passar um alinhavo ali em cima. Pode ser um alinhavo manual mesmo, que nem eu fiz. E depois você vai começar a posicionar desse jeito que eu vou fazer aqui. Com ela franzida, você contorna e prende nessas 2 posições aqui. Uma antes e uma depois do botão ali do zíper. Daí você distribui direitinho e prende com uma costurinha manual. E depois aqui na frente você dobra e também faz uma costurinha manual bem delicada. Então você vai prender ali em cima e na frente. Desse jeito aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui. E aí, no meio, eu vou usar esses botões grandes em branco, mas você pode fazer com botão jeans também, ou forrado, se preferir. E vou prender, distribuindo desse jeito aqui com agulhinha. Vai ser um abotoamento falso, já que essa saia é com zíper e botãozinho lá em cima. E tá prontinha a primeira saia.